Sejam bem-vindos a esse podcast, que é um projeto da disciplina de Teoria do Estado 2 e que tem como objetivo trabalhar de maneira mais aprofundada temas vistos em sala de aula. Hoje vamos falar um pouco sobre justiça de transição e como isso se relaciona com os desafios da consolidação do Estado democrático e social de direito no Brasil. Nosso convidado especial para essa conversa é o professor Rafael Dili Patrus, que é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em História, mestre em Direito, professor da graduação em Direito no Centro de Estudos em Direito e Negócios, consultor legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, advogado com grande atuação na área do direito constitucional e desenvolvimento de pesquisa nos campos de controle de constitucionalidade, justiça de transição e história do Brasil República. O professor Rafael é também autor do livro Articulação Constitucional e Justiça de Transição. Tudo bem, professor? Tudo bem, vocês? Prazer estar aqui. Ótimo. A gente agradece muito a participação do senhor aí no nosso trabalho. Bem, bom dia, professor. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta. O que é exatamente a justiça de transição e como que esse conceito é aplicado na sociedade, no dia a dia? Então, ótimo. Bom, primeiramente, pessoal, eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando sobre esse tema, que é um tema interessante, rico. A justiça de transição, ela é um conceito que foi construído por alguns professores nos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, no ambiente acadêmico dos Estados Unidos, para tratar dos processos, ou para designar os processos de se fazer justiça na transição do autoritarismo para a democracia. Então, eles estavam estudando, principalmente, os países da América Latina e de outras partes do mundo que haviam recentemente transitado de regimes autoritários para a democracia e analisando quais eram os principais processos, os principais mecanismos, as principais ferramentas que esses países haviam adotado ou estavam adotando para fazer justiça na transição do autoritarismo para a democracia. Tem um livro de uma professora norte-americana, de uma escola de direito em Nova York, que chama Ruth Title. O livro chama Transitional Justice, e é um livro que dá conta desse conceito, né? Ela não foi a única a tratar dessa expressão nesses termos, mas é uma das principais figuras. E nós temos um outro grande professor argentino que já faleceu, que é o professor Carlos Santiago Nino, que esteve nos Estados Unidos na época, estudou durante um tempo, trabalhou nos Estados Unidos, e que também ajudou a avançar o uso desse conceito, tanto lá quanto nos países da América Latina. É isso. Ok. Trace? A gente queria saber, professor, quais são os principais elementos e abordagens da justiça de transição? Então, ótimo. Como eu estava dizendo, esse conceito de uma transição justa, de uma justiça na transição ou de transição, que foi estabelecido por esses professores na década de 90, ele foi construído a partir de um mapeamento dos processos que os estados que haviam vencido o autoritarismo tinham adotado ou estavam adotando. E eles levantaram 4 principais processos ou 4 principais mecanismos, de instrumentos, pelos quais se faria uma justiça de transição, uma transição justa, que seriam a responsabilização dos agentes do Estado repressor pelas violações de direitos humanos perpetradas durante o autoritarismo, a identificação da verdade histórica, né, e processos de reconciliação a partir do resgate dessa história, dessa verdade, programas de reparação às vítimas do Estado repressor e reformas institucionais. A gente chama de reformas administrativas ou reformas institucionais. São esses 4 pilares que foram identificados
a partir desse mapeamento que esses estudiosos fizeram. E aí, só para detalhar um pouco isso, assim, pensando mais especificamente o que esses processos significam, a responsabilização por violações de direitos humanos, ela se dá a partir da propositura de ações penais contra os agentes do Estado autoritário. Esses processos também contribuem para o resgate da verdade histórica, porque acaba que na instrução processual inevitável, né, que vai precisar ser feita no curso da ação penal, a gente resgata a verdade histórica sobre as violações de direitos humanos, e esse primeiro processo ele resulta na condenação criminal desses agentes. Então, é propriamente uma necessidade de o Estado democrático, que se edifica a partir do fim do autoritarismo, de o Estado democrático afirmar o valor da responsabilização e negar a impunidade. Essa é a lógica do primeiro processo. O segundo processo, como eu disse, é o processo de identificação da verdade, de promoção da reconciliação. Ele se dá de diversas formas. Ele acontece primeiramente com a abertura dos arquivos e dos documentos até então confidenciais que os agentes, a estrutura do Estado autoritário mantinham. Então, esses arquivos são abertos, eles são publicizados, e a partir disso é possível estabelecer uma nova narrativa sobre tanto a repressão quanto a resistência que aconteceram durante o Estado autoritário. Os países que passaram por esse processo, viveram esse processo em alguma medida, contaram também com o trabalho de comissões da verdade, é o nome que tradicionalmente se dá a esses órgãos, a esses comitês, que são comissões compostas por especialistas, pessoas do espectro político, do espectro acadêmico, que se dedicarão a estudar a verdade histórica, a levantar esses documentos nos arquivos, a ouvir eventuais testemunhas, as vítimas, né, os sobreviventes ali do Estado autoritário, e estabelecer a partir desse estudo uma narrativa sobre o que foi o autoritarismo, as violações que aconteceram e como que se deu a resistência. O terceiro processo, que são os programas de reparação às vítimas, esses programas são realmente de cunho indenizatório. Existem outras formas de reparar as vítimas a partir de reconhecimentos públicos, pedidos públicos de desculpas, mas o principal programa, a principal maneira de se reparar as violações, de fazer alguma reparação às vítimas, é a indenização pecuniária. No Brasil, a gente tem a Comissão da Anistia e outros órgãos que, por iniciativa do governo federal, identificam as pessoas que foram atingidas por atos do Estado autoritário e promovem, dentro de um certo parâmetro, essas indenizações. E o último processo são as reformas institucionais. Esse último processo é um processo sensível, porque a necessidade de se fazer reformas institucionais para que o Estado, de fato, transite do autoritarismo para a democracia, ela é difícil de ser medida, assim, até que ponto vai essa necessidade. Mas existem algumas estruturas, alguns processos, algum arranjo institucional que vem do Estado autoritário e que, se mantido, perpetua a lógica do autoritarismo. Então, no Brasil, né, existem, estou usando esse exemplo, principalmente porque existem diversos pontos ainda delicados de atenção na transição brasileira. Mas no Brasil, chama atenção o fato de ainda existir uma justiça especializada para processar e julgar os militares, então uma justiça militar, principalmente em âmbito federal, e alguns estados, dentre eles Minas Gerais, também mantêm uma justiça militar em âmbito estadual. Então chama atenção esse ponto. Por quê? Qual a razão disso permanecer, né? O funcionamento do sistema de segurança pública
o funcionamento das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, e a própria relação entre as Forças Armadas e o governo federal, o Ministério da Defesa e a Presidência da República, essa maneira ela permanece em grande medida da ditadura para agora. E há outras pequenas reformas que são mais sutis, como a reforma do sistema de justiça, ou pontos também específicos na estrutura da administração pública, que são necessárias ou podem ser entendidas como necessárias à medida em que essa estrutura que permanece, ela perpetua uma lógica de prestar serviços públicos, uma lógica de administrar a máquina pública que vem do autoritarismo. Então, esse é o ponto mais complexo, digamos assim, esse quarto ponto, porque ele é difícil de ser medido. São esses os principais pilares. Então, respondendo à pergunta, esses são os elementos e as principais abordagens da justiça de transição. Professora, eu fiquei com uma dúvida, não. Assim, eu queria saber como que foi esse processo de transição aqui no Brasil, como que a gente consegue, sabe, através de que marcos históricos a gente consegue observar essa transição quando ela se deu aqui? Não, é uma boa pergunta. A transição no Brasil, ela começa na década de 70. Começa com o fortalecimento dos movimentos sociais e também de algumas instituições que se voltaram contra a ditadura. Então, a transição, independentemente da interpretação que se faz da transição, ela começa nos anos 70, e havia um projeto de transição, houve um projeto estabelecido de transição pelo próprio Estado autoritário. Então, a própria ditadura estabeleceu um projeto para a transição. Quando eles perceberam que seria necessário ou seria inevitável acabar com a ditadura, eles mesmos criaram um projeto de transição lenta, gradual, pelo alto, um projeto que os preservasse, digamos assim, ou mantivesse, tanto quanto possível, alguma segurança para eles, né? Que contasse com alguma impunidade, que garantisse aí alguma estabilidade, que os preservasse contra uma retaliação, uma persecução penal posteriormente. Rafael, então você acha que a revolta popular, ela influencia para o início desse processo de transição também de governo? Não, com certeza, com certeza. Os movimentos sociais foram decisivos, e foi essa efervescência popular, né, essa insatisfação que ficou muito forte nos anos 70 com a ditadura, que acabou forçando o próprio Estado a fazer a transição. Só que, como eu disse, o projeto do Estado, o projeto da ditadura, era de uma transição lenta, gradual, pelo alto. E aí esse projeto ele teve alguns marcos. Então, em 1979, foi aprovada uma anistia, uma lei de anistia, que no projeto da ditadura seria ampla, geral e irrestrita. Ou seja, eles estavam anistiando tanto os perseguidos políticos, que com isso puderam voltar, os que estavam exilados, né, eles puderam retornar ao país, mas também foram anistiados os agentes do Estado, os agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos. Na interpretação da ditadura, a anistia de 79 ela é ampla, geral e restrita. Nos anos 80, assim, em 83, 84, houve um clamor muito grande por eleições presidenciais diretas. E isso não estava também no cálculo do projeto da ditadura. Sim. Então, a ditadura, tentando controlar o processo de transição, ela conseguiu aprovar no Congresso Nacional as eleições indiretas, para que eles tivessem algum domínio sobre quem seria o presidente da República, ainda que fosse um civil. E, por fim, a Constituinte. Que a Constituinte acontecia em 87, 88, e num primeiro momento a ideia era de que fosse uma Constituinte também mais controlada
que a Presidência da República ela apresentasse um anteprojeto de Constituição sobre o qual o Congresso Nacional debateria, e que a presidência tivesse algum controle sobre os trabalhos da Constituinte. E isso fugiu um pouco do projeto. A Constituinte, principalmente, e ela é o ponto de inflexão, a Constituinte ela foge do controle do projeto de transição autoritária. E ali acontece, de fato, a afirmação da democracia, né? Ali que se estabelece um projeto de Estado democrático de direito que vai além ou fica fora da intenção inicial da transição pelo alto. Esses são os marcos, assim. Mas depois também da Constituição de 88, depois que ela entrou em vigor, nós tivemos outros marcos, outros momentos em que a transição foi debatida. Então, a Comissão da Verdade é um marco, né, que foi estabelecida no governo Dilma, e nós tivemos também alguns marcos de julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se pronunciar sobre a lei de anistia, sobre se a lei de anistia havia sido recepcionada pela Constituição de 88, se ela valeria na ordem constitucional de 88. Então, esse é um outro marco, o julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Entendi, obrigado. Professor, o professor Emílio Peluso, ele tem um entendimento oposto àquele da impossibilidade de responsabilizar os agentes dos estados pelas violações feitas durante o período da ditadura. Tem-se, né, uma ideia de que é necessário a anistia, como uma pretensão de que isso fosse necessário para uma suposta reconciliação nacional. O professor Marcelo Catônio também até fala, critica o que ele chama de torpor amnésico, que boa parte da produção jurídico-doutrinária brasileira faz ao tratar desse tema. Ou seja, com a lei de anistia de 79, né, muita coisa ficou encoberta e muita coisa não foi abordada aí, né? Em relação a isso, então, quais são os desafios e as críticas levantadas em relação à implementação da justiça de transição e como essas abordagens têm sido aplicadas no contexto brasileiro? Não, ótimo. É uma boa pergunta para a gente pensar. Bom, como eu disse para vocês, a anistia de 79 ela aconteceu dentro de um projeto de transição do Estado autoritário, que era o da transição lenta, tranquila, gradual, pelo alto, uma transição acordada entre as elites. E em 79, o Congresso Nacional, com a corda no pescoço, meio que sob coação, ele aprova essa lei que, no seu texto, anistia tanto os perseguidos políticos quanto os agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos. E essa anistia ela é formalmente reafirmada numa emenda à Constituição que foi aprovada em 85, que é a emenda que convoca a Assembleia Nacional Constituinte. É uma coisa meio maluca na história brasileira, porque a Assembleia Nacional Constituinte, que se instalou para elaborar uma nova Constituição, ela foi convocada, entre aspas, a partir de uma emenda à Constituição anterior. Então, quando o Congresso Nacional aprova uma emenda para convocar, para instalar a Assembleia Constituinte, ele, na própria emenda, ele confirma a anistia nos termos de 79. Mas o que a gente não pode perder de vista é que, quando a Constituinte acontece, em 87 e 88, como eu disse, ela sai do controle desse projeto de transição lenta, gradual, pelo alto, o projeto autoritário. A Constituinte, ela ganha uma vida própria. Ela ganha uma força própria. E ela acaba, e essa é a minha interpretação da história, ela acaba negando tanto a anistia de 79 quanto a emenda de 85. Ela acaba acontecendo por conta própria, uma Constituinte que se afirma como autônoma e por isso legítima para apresentar construir e apresentar uma nova Constituição.
Então, houve essa discussão posteriormente. O julgamento no Supremo Tribunal Federal aconteceu em 2010, que foi o julgamento da DPF 153, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 153, em que o Supremo precisou responder a seguinte pergunta: a anistia de 79, ela continua valendo pós 88? Ou a Constituição não recepcionou essa lei de anistia e, por isso, os agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos podem ser criminalmente responsabilizados. E aí existem esses entendimentos, né, que foram sendo elaborados no âmbito acadêmico, e aí os destaques são esses nomes que vocês mencionaram, o professor Emílio, o professor Marcelo, que desde sempre defendiam a possibilidade e mais a necessidade da responsabilização dos agentes do Estado autoritário. Mas o Supremo, apesar disso, ele entendeu que a lei de anistia, numa decisão muito complicada, assim, por diversos aspectos, e aí a tese de doutorado do professor Emílio é sobre essa decisão, é um texto que merece ser lido. O Supremo decidiu que a lei de anistia havia sido recepcionada pela Constituição de 88, ou seja, que a anistia ampla, geral e restrita, tanto para os perseguidos políticos quanto para os agentes do Estado, ela era constitucional e, por isso, continuava valendo. E aí, hoje, no Brasil, com esse entendimento do Supremo, que prevalece, não é possível responsabilizar criminalmente os agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos. O Brasil, nesse aspecto, nesse ponto da transição, ele andou um pouco em desacordo, na contramão dos países vizinhos. E aí nós temos os exemplos aí interessantes do Uruguai, da Argentina e do Chile, que fizeram transições em momentos similares, assim, viveram ditaduras em momentos similares e fizeram transições em momentos também similares ao nosso, mas lá eles promoveram de forma ampla e profunda a responsabilização criminal dos agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos. Então, houve julgamentos, houve condenações criminais contra agentes do Estado autoritário, militares, políticos civis foram presos. Então, essa realidade que a gente vê, que a gente viu na Argentina, no Chile e no Uruguai, ela não se reproduziu no Brasil e ela se mantém impassível de reprodução, principalmente por conta desse julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2010, que é um julgamento também que entra em conflito com o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre essa questão. A Corte chegou a tomar uma outra decisão meses depois do julgamento feito pelo Supremo, que é uma decisão na qual ela analisa a guerrilha do Araguaia, a repressão ao Araguaia, e ela condena internacionalmente o Brasil pelas graves violações de direitos humanos, inclusive pelo fato de o Brasil até hoje não ter responsabilizado os agentes do Estado por essas violações. Então, há um conflito entre as duas decisões, mas hoje permanece valendo a decisão do Supremo de que a lei de anistia é constitucional, ela foi recepcionada e, por isso, esses agentes do Estado não podem ser responsabilizados. A gente passou aí por um governo que fez uma ameaça, né, de não aceitar os resultados da votação, e isso, assim, reflete muito o que foi imposto durante esse regime autoritário que a gente teve no país. Você acha que, assim, possivelmente isso seria uma realidade que poderia acontecer se a gente não tivesse como é que eu vou falar, uma estrutura política tão organizada, porque, assim, a gente teve pessoas que apoiaram, né, esse pensamento aí do então ex-presidente e que queriam, sim, que voltasse para um regime para um regime fechado, onde ele continuaria mesmo sem ter ganhado uma eleição. O que você acha disso? Que, assim, a gente ainda tem resquícios sociais desse regime
desse regime imposto, desse golpe aí? Não, Não sei ótimo. É uma pergunta complexa, mas assim a gente pode então falar sobre perspectivas para o futuro respondendo a essa pergunta. Sim. Bom, primeiro, antes de entrar nesses aspectos, o julgamento do Supremo, embora ele tenha acontecido em 2010, né, ele ainda está em aberto, entre aspas. Assim. Não existe nenhuma perspectiva concreta de que o Supremo vá reanalisar a questão. Ele já deu diversas vezes sinalizações de que não pretende reanalisar, mas é um julgamento em aberto. Foi interposto um recurso pelo Conselho Federal da OAB à decisão, que é um recurso de embargo de declaração que não foi julgado ainda. Há uma outra DPF, que é a DPF 320, que foi interposta posteriormente em razão de a Corte Interamericana de Direitos Humanos ter tomado uma decisão em sentido contrário meses depois, e aí fica essa dúvida sobre qual decisão vale, se é a do Supremo ou a da Corte Interamericana. Então há uma nova DPF para resolver esse conflito de decisões, que não foi julgada pelo Supremo ainda. O Supremo provavelmente não vai julgar. Então é uma questão em aberto também no Supremo Tribunal Federal, embora ele não tenha pretensão, a princípio, de reanalisar a questão. Agora, eu vejo que a dificuldade do Brasil de avançar em alguns aspectos para fazer uma transição justa, e aí um desses aspectos é exatamente a responsabilização dos agentes do Estado autoritário. A dificuldade do Brasil de avançar, ela gera alguns efeitos que são prejudiciais à democracia. Então, nós temos uma Constituição que é bastante resiliente, ela tem se mostrado muito forte, né, muito resiliente na organização do Estado, na distribuição dos poderes, tanto a nível federativo quanto na lógica de interação entre os poderes. Então, a Constituição tem conseguido manter alguma institucionalidade democrática, ela tem sido resiliente nesse aspecto, mas como nós não completamos a nossa transição, né, como a gente está ainda numa transição inacabada, mal feita, com problemas, e a impunidade, né, porque há uma perpetuação da impunidade pelo fato de nós não termos responsabilizado criminalmente os agentes do Estado responsáveis por graves violações de direitos humanos, isso cria um ambiente no qual alguns questionamentos, alguns ataques, algumas tentativas complicadas de afrontar a democracia, é um ambiente no qual esse tipo de coisa pode acontecer, ou no qual esse tipo de coisa acontece e circula com maior facilidade. Então, o próprio fato de o governo anterior ter recolocado tantos militares, tantos integrantes das Forças Armadas, seja na ativa ou na inativa, na reserva, em cargos de administração, em cargos no governo, o fato disso ter acontecido, disso ter sido possível, é um indicativo de que a transição ela não foi feita a contento. E isso acaba resultando em outras coisas, em uma impunidade que se mantém para a violência policial, né? A violência policial no Brasil ainda se mantém em grande medida, nos casos novos, né, impune, e também para a possibilidade de questionamentos contra a democracia, que são esses exemplos que você mencionou. Então, eu gosto de falar, eu uso essa metáfora, que existem dois sentimentos em conflito no Brasil. Existe o sentimento com relação à esperança de 88 e existe um sentimento com relação à violência de 64. Algumas pessoas enaltecem a esperança de 88 e negam a violência de 64, porque querem afirmar a democracia. Mas existem pessoas também, são muitas, que têm uma desconfiança muito grande com relação à esperança de 88. Elas desconfiam da Constituição, elas desconfiam da democracia. E elas têm uma certa nostalgia da violência de 64. Então, são sentimentos que estão em conflito e eles convivem até certo ponto. A democracia, até certo ponto, consegue absorver essa convivência, mas existe sim um risco. Existe um risco para a institucionalidade. Essa questão foi levantada em sala, né? E aí a gente estava abordando que, inclusive, pessoas que viveram essa opressão de 64 estavam a favor
de que isso acontecesse novamente. Então, assim, a gente vê que tem uma perspectiva meio distorcida quanto a essa outra forma de governo e assim, né, como que isso influenciaria totalmente na organização do nosso país. Isso mesmo, é isso. Deixa eu ver se eu muito. volto aqui. Voltei. Rafael, agradecer novamente a sua participação. Acredito que tenha ficado um conteúdo bem completo, até para a gente mesmo aqui, que, por exemplo, eu já tinha lido um pouco sobre a questão da justiça de transição, mas as suas ideias, o seu entendimento completou bastante algumas coisas em relação ao que eu pensava, então acho que vai ser bem, bem produtivo mesmo o trabalho lá na hora da apresentação. Obrigado mesmo. Legal, que bom. Beleza, gente, valeu. Obrigado por me convidarem, viu? Achei bem legal.